Coletiva com Fábio Moreno, Isabela Sabélico, Tati, Record TV. Fábio, a Ponte Preta teve muitos erros de passe, principalmente na segunda etapa, além de ter finalizado poucas vezes. O que é necessário mudar para o troféu do interior? E a Thaís Helena, do Correio Popular. Boa tarde, Fábio. Você pretende utilizar outra escalação ou fazer testes com outros jogadores nos jogos do troféu do interior? Boa noite. Eu acho que a gente vinha até tomar o gol fazendo uma boa partida. A gente desce para o intervalo com mais posse de bola, com o mesmo número de finalização que o nosso adversário, né? A gente sabe da qualidade do Palmeiras, é uma equipe muito qualificada e realmente quando você erra passes contra uma equipe qualificada fica difícil, porque do outro lado tem jogadores de muita qualidade técnica que complicam o trabalho da gente, né? Eu acho que mais uma vez a gente tomou um gol de uma maneira muito ruim de se tomar, porque a gente poderia ter descido para o intervalo com 1-0, poder ter mudado o cenário na segunda etapa. A gente toma um gol praticamente no último segundo de jogo, novamente, do primeiro tempo, e depois na subida do intervalo, mais uma vez, a gente tomou o gol. Então isso aí é muito ruim, porque a gente programa fazer uma reação e causa um abatimento, que é normal por conta desses gols logo no começo e no final, e dificultou muito o nosso trabalho na segunda etapa. Marcos Ceroni, Ponte News. Boa noite, Fábio. Antes de destinar o primeiro gol, a Ponte teve duas oportunidades de abrir o placar. Outra vez falhas individuais nos gols. Faltou concentração nos gols tomados e principalmente nos gols perdidos? Não, eu acho que a gente trabalha sempre para fazer o melhor, né? E os jogadores procuram sempre acertar, né? Não é sempre que está num grande dia, né? Eu acho que nos jogos grandes contra adversários de muita qualidade como é o de hoje, a gente tem que estar um pouco mais focado nisso, porque eles dificilmente perdem os gols, né? Praticamente eles fizeram o primeiro gol no primeiro chute que foi no gol, isso daí dificulta, né? A gente ainda continuou buscando, tivemos até uma primeira etapa satisfatória, apesar de ter tomado 2 gols. E a gente precisa melhorar nesse sentido, né? A gente não pode se desconcentrar quando toma um gol, a gente não pode se abater, porque fatalmente isso vai ocorrer outras vezes. E a gente precisa ter uma resiliência maior, uma performance melhor quando tomar o gol. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Moreno, boa noite. Foi um primeiro tempo em que a Ponte até teve algumas chances de abrir o placar, mas não conseguiu e levou 2 gols. Logo na volta, para a etapa complementar, o terceiro gol por falha do Ryan, e aí a equipe não conseguiu produzir muito. Como trabalhar o emocional dos atletas para o Brasileirão? A gente procura passar confiança a todos os atletas, né? A gente tem esse intuito sempre, porque ninguém erra porque quer, né? Todos nós estamos no mesmo barco, fazendo o melhor que a gente pode. Hoje não foi um grande dia, né? Porque a gente falhou nesse sentido. Focar na melhora, treinar mais, estar mais atento, mais focado, como foi no derby, né? Como foi no jogo passado, que isso daí ficou muito evidente. A gente precisa parar com essa oscilação, ter uma estabilidade emocional um pouco maior para que esses erros vão diminuindo e a gente consiga um equilíbrio na competição muito maior, porque o campeonato de pontos corridos pede isso. Gabriel Castro, CBN Campinas. Fábio, sobre o sistema defensivo. Na Série B, a equipe terminou com a terceira defesa mais vazada, 49 gols e uma média de 1,28 gols sofridos por jogo. A base foi mantida para o Campeonato Paulista e a equipe termina a primeira fase, novamente com a terceira pior defesa, com 16 gols sofridos, e a média piorou, 1,33 gols sofridos por jogo. Você já conseguiu identificar por que a equipe tem uma das piores defesas? E o José Carlos Martins, da Web Rádio Morada do Som. Fábio Moreno, boa noite. Gostaria de saber o porquê a zaga da Ponte Preta se comportou desta maneira no jogo contra o Palmeiras, pois tomou o gol dentro da pequena área, deu um passe para o jogador do Palmeiras quase fazer o 4º gol. Fala um pouco do trabalho que está sendo feito com o miolo de zaga da Ponte Preta. A gente até essa partida, é óbvio que quando você toma 3 gols numa partida, isso faz com que os números sofram uma alteração, né? A gente vinha numa sequência onde a gente tinha mais dificuldade em fazer os gols do que em sofrer,
E depois do jogo do Guarani, onde a gente fez 3 e sofreu apenas 1, a gente melhorou os nossos números e agora nessa partida a gente voltou a sofrer e aí a defesa volta a ser o centro das atenções aqui na Ponte Preta. Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio, porque a gente não pode achar que por conta de uma partida que foi abaixo a gente não está fazendo um trabalho correto. Eu acho que os zagueiros da Ponte Preta estão tentando fazer o melhor, treinam bastante. Eu falo, isso daí não tem como fugir. Eu acho que muitas vezes a bola chega para os atacantes adversários de uma forma muito confortável. Isso daí não se diz respeito somente à dupla de zaga, isso é um entorno todo, né? E hoje ficou mais fácil para o Palmeiras porque não foi um grande dia tecnicamente da nossa equipe. A gente teve erros de passe que normalmente a gente não tem. A nossa média de acerto de passe é muito superior ao que foi encontrado hoje. A gente não teve num grande dia, pedir desculpa pelos nossos erros, encarar eles de frente para trabalhar mais e corrigindo e trabalhando para que esses erros não voltem a se repetir. Luiz Felipe Leite, VV8 Esportes. Fábio, depois de vencer o derby, a Ponte enfrentou o Palmeiras, que mandou a campo um time alternativo em relação aos titulares de sempre. Mesmo assim, e com o que tinha de melhor possível em termos de elenco, a Ponte foi derrotada. Isso mostra que o nível atual do time e do elenco está longe do que é necessário para a conquista dos objetivos da temporada, considerando que o time já caiu na Copa do Brasil e está fora das quartas de final do Paulista. E o Semedo, do canal EOL. Fabinho, com esse elenco, por tudo que vimos, vocês não temem a possibilidade de correr o risco de rebaixamento para a Série C? Eu acho que a equipe do Palmeiras, por mais que esteja com um time mesclado, mas se você pegar a escalação deles, né, tenho certeza que todo mundo concorda que é uma equipe de muita qualidade, né? O elenco do Palmeiras é mais do que um time, é um elenco caro de jogadores qualificados, né? Tem um trabalho já a longo prazo nesse sentido, jogadores que estão lá há bastante tempo trabalhando, né? Então mesmo quando eles alternam a escalação como foi hoje, vai a campo um time de muita qualidade, né? Eles possuem bastante jogadores no elenco, bastante jogadores de qualidade, que impõem dificuldade a qualquer adversário, não somente a Ponte Preta. Rony Romanini, Rádio Central. Fábio, hoje os jogadores pareciam mais leves, mais soltos no início da partida, jogando sem tanta pressão. As chances criadas não foram aproveitadas quando o placar ainda estava empatado e nem após sofrer o primeiro gol. Com a desvantagem de 2 gols no intervalo e mais um gol sofrido logo no início do segundo tempo, uma volta da Ponte à partida ficou praticamente impossível. O que pesou mais na derrota? Não aproveitar as chances no ataque ou uma possível falha no posicionamento defensivo? Não, eu não vejo o problema de posicionamento defensivo. Eu acho que o fato da gente sofrer gol praticamente no primeiro chute do Palmeiras e depois no último lance do primeiro tempo e no primeiro lance do segundo tempo, isso daí, animicamente falando, derruba qualquer equipe, não é a Ponte Preta, ainda mais uma equipe que vinha para campo tentando fazer o seu melhor, vinha fazendo um bom primeiro tempo e aí praticamente no último lance um descuido propiciou o segundo gol do Palmeiras, que aí realmente causa um abatimento, né? Um abatimento que a gente procura trabalhar para que não aconteça, mas é complicado porque do outro lado tem uma equipe muito forte que estava buscando sua classificação, né? Então a gente sabia das dificuldades, trabalhou em cima disso, né? Mas prevaleceu a qualidade do nosso adversário. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas e Portal Esporte Multimídia. Fábio, a Ponte se despede com um jogo apático. Você acredita que o resultado foi esse muito por conta da Ponte Preta não brigar por classificação nesta última rodada? E o Elias Aredes, da Rádio Brasil. Fábio, boa noite. Como explicar tanta oscilação? Porque são registrados por vezes tantos erros individuais. O que fazer para minimizar? Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando. Eu acho que a gente precisa pôr a mão na consciência e saber que muitas vezes esses erros custam muito caro, né? É o que acaba dando aos nossos adversários a possibilidade de ganhar da gente, né? Eu converso bastante com o elenco, para a gente fazer um gol é muito custoso, a gente precisa fazer bastante coisa correta, bastante
bastante troca de passe, infiltração, não é tão simples. E os nossos adversários muitas vezes não precisam fazer tanto esforço para chegar ao gol. Isso aí precisa ser um esforço coletivo de todos nós, meu e da comissão também, para que isso não se repita ao longo do processo, porque essa oscilação não é interessante, principalmente num campeonato de pontos corridos. Isso aí precisa se acabar, a gente precisa achar uma maneira de equilibrar a equipe para que as boas partidas que a gente faça perdurem um pouco mais, porque você não pode fazer uma grande partida num jogo 2 dias depois cair tanto, porque isso daí acaba custando uma progressão na tabela e os objetivos da Ponte. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Fábio. Você fez a troca na defesa do Luizão pelo Ryan no derby e hoje contra o Palmeiras. A saída do Luizão foi por algum problema de lesão, uma questão técnica ou a questão contratual do Luizão, já que ele tem vínculo até o final do mês? Qual a sua avaliação do Ryan nos 2 jogos? A questão do Luizão e do Ryan foi por opção minha. Eu quis dar uma observada no Ryan. O Ryan teve pouca sequência. É interessante que ele tenha essa sequência dentro da Ponte Preta, porque ele ficou ano passado fora bastante tempo por uma fratura no rosto, né? E ele precisa adquirir uma condição, porque a gente precisa de jogadores o mais apto possível, porque o campeonato é longo, a sequência é muito dura, muitos jogos um em cima do outro, e a gente precisa manter um nível alto, independente de quem esteja dentro de campo, né? Eu acho que o Ryan é um jogador de muita qualidade, né? Hoje fica latente por conta de um erro individual. Isso daí na profissão nossa é assim, nós somos muito cobrados quando a gente falha, mas ele é muito experiente, é um jogador consciente. O erro em si, que qualquer de nós possa ter dentro da partida, não pode nos abalar, não pode nos deixar para baixo, porque a sequência do trabalho persiste, a gente tem ainda muito a conquistar. O Ryan sabe disso, ele continuou na partida, se recuperou, continuou fazendo o trabalho dele sem se abalar. Isso que é importante, você ter essa resiliência para que nas dificuldades você persista firme, de cabeça erguida, porque com certeza pela qualidade dele, pelo caráter, pelo atleta que ele vai sempre dar a volta por cima. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Moreno, boa tarde. Vinhas tem sido um dos principais criticados da torcida pela constância nos erros. Você pretende dar um tempo para ele no Troféu do Interior ou vai bancá-lo como titular? Sobre o Yuri, ele faz parte do planejamento da Ponte Preta para a Série B? Eu acho que a gente, tanto o Vinhas quanto o Yuri, qualquer que seja criticado, a gente procura ter o mesmo tipo de conduta, a gente procura fazer o mesmo tipo de análise, né? A gente conversa, a gente tem uma comissão técnica que troca bastante ideia, a gente vai sempre dar atenção, dar os treinamentos para que todo mundo possa dar a volta por cima. A confiança nos jogadores não pode ser desprezada por conta de um ou outro erro, então a gente continua buscando a melhora de todos nós e da Ponte Preta.